Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Eu lhe faço uma pergunta. Você busca Jesus para ter a salvação eterna da sua alma ou você busca Jesus apenas para que ele faça um milagre na sua vida? Se você quer saber a respeito disso, assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like nesse vídeo e siga o canal Guardei a Fé nas redes sociais. O que mais vemos nos dias atuais são pessoas que buscam a Jesus com o objetivo maior, que é resolver os seus problemas. Eu não posso me aproximar de Deus só para que Ele resolva os meus problemas. Eu não posso buscar a Deus só para que Ele possa solucionar uma situação difícil que eu tenho vivido na vida, seja sentimental, seja familiar, seja na saúde, seja na vida financeira. Eu não posso fazer de Deus o meu servo. Eu quero um milagre e Deus tem que fazer esse milagre acontecer. Pessoas que pensam dessa maneira, pessoas que apenas se aproximam de Deus por esta causa, só porque querem um milagre, são essas as pessoas que vão viver para sempre enganadas. Porque antes de Deus querer fazer um milagre, Ele primeiramente quer salvar a nossa vida. Porque uma cura, uma libertação, a transformação da família, a transformação do casamento, a transformação financeira, são bênçãos materiais. E as bênçãos materiais não dá a você o direito de ser salvo, porque a salvação ela vem por meio da fé. E quando a pessoa crê em Deus, ela não crê só para que Deus faça milagres. A crença dela vai muito além disso. Ela também mostra a crença dela quando ela obedece a Deus, quando ela vive dentro da vontade de Deus, seguindo os seus preceitos, seguindo as suas vontades. Por isso, existem pessoas dentro das igrejas que vivem enganadas, achando que só porque já receberam um milagre, aquele milagre lhes dá o direito de serem salvos. Quantas pessoas na Bíblia foram curadas por Jesus e não foram salvas? Porque se você não sabia, quando Jesus foi crucificado, diante da cruz, zombando de Jesus, não estavam apenas os fariseus e nem os escribas, e nem aqueles que não gostavam de Jesus. Tinha muita gente que estava no meio da multidão que viu os milagres e simplesmente na cruz zombaram de Jesus. Elas andavam com Jesus, mas elas não queriam Jesus. Elas só queriam os benefícios. Então, nos dias de hoje, ainda existem esse tipo de pessoas. Pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que gostam das mensagens cristãs, pessoas que até leem a Bíblia, mas o interesse real delas não é se converter, não é viver dentro da vontade de Deus, mas é buscar trechos bíblicos que falam de promessas, promessas materiais, e elas buscam em prol disso dentro das igrejas, a ponto de nas orações que elas fazem mais pedidos materiais do que espirituais. Aí você vê o quanto o interesse da pessoa é apenas físico. Ela está se limitando ao que é físico. E Deus, Ele jamais vai fazer um milagre na vida de uma pessoa interesseira, que se aproxima dele apenas para alcançar as bênçãos, mas ela não busca o abençoador, que é Deus. Por isso, se você está ouvindo essa mensagem e o seu foco principal tem sido apenas solucionar problemas, então, se você está esperando isso em Deus, você está esperando pouca coisa, porque Deus é muito mais do que apenas solucionador de problemas. Ele é o único que pode salvar a sua, a minha, a nossa alma. Mateus capítulo 9, no versículo 1, diz o seguinte: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. A atitude das pessoas em levar o paralítico até Jesus fez com que Jesus enxergasse a fé
delas. Elas levaram o paralítico na intenção de Jesus curá-lo, porque ele curava a todos. Viram naquele momento a oportunidade daquele paralítico ser curado. Só que a vontade da multidão era a cura, mas o que Jesus disse ao paralítico foi contrário à cura. Ele não priorizou a cura, ele priorizou perdoar os pecados do paralítico. Nós vemos que Deus ele enxerga de uma maneira que nós não enxergamos. Quando ele diz, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus viu que a maior necessidade daquele paralítico não era apenas só ser curado, não era apenas andar. Ele precisava de algo além. Ele precisava de algo que realmente poderia fazê-lo feliz, que apenas a cura não faria. Ele deu a ele a chance de alcançar a vida eterna, perdoando os pecados dele. Jesus purificou espiritualmente falando a vida do paralítico. Aí no versículo 3 diz o seguinte: mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitas o mal no vosso coração? Preste atenção, se você observar bem, onde Jesus estava, além da multidão que o acompanhava apenas por causa dos sinais, os escribas, os fariseus, também o acompanhavam. Então, isso fica de alerta. O fato de você estar dentro de uma igreja, o fato de você conhecer pessoas que carregam uma Bíblia debaixo do braço, não significa dizer que elas querem Jesus. Não significa dizer que elas são de Deus. Porque onde Jesus andava, além das multidões, além dos discípulos que serviam a Jesus, também existiam os fariseus. Então, hoje no meio evangélico, dentro das igrejas, existem essas classes de pessoas. Os discípulos, aqueles que realmente levam Deus a sério, as multidões, que estão ali apenas por causa dos sinais ou dos benefícios que Deus pode oferecer, e os fariseus, que são aqueles conhecedores da lei, conhecedores da palavra e simplesmente não a praticam. Por isso, fique bem esperto, para que você não seja enganado por esses fariseus. Seja um discípulo, não a multidão ou os fariseus, que estavam ali apenas ou para criticar Jesus ou para buscar apenas os seus benefícios. No versículo 5 diz o seguinte, pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. E levantando-se, partiu para a sua casa. Preste atenção, Jesus queria sim fazer um milagre na vida dele, mas antes dele frisar no milagre, ele preferiu perdoar o paralítico, porque não que aquela paralisia estava nele por causa dos pecados. Não. O fato da pessoa ser paralítico não quer dizer que ela não seja uma pecadora, porque o ser humano peca no olhar, o ser humano peca no pensar, o ser humano peca no falar. Ele não precisa sair do lugar que ele está para pecar. Ele pode pecar dos pensamentos. Então, Jesus sabia que a maior necessidade daquele paralítico era, antes de ser curado, ser perdoado, ser purificado. Jesus deu a ele o direito de ser salvo. Agora, se ele foi salvo ou não, não sabemos. Só Deus o sabe. Mas é exatamente assim que Deus trabalha na vida de uma pessoa. Antes de Deus querer me dar os benefícios que eu quero, primeiramente Ele me oferece a vida eterna. Essa é a obra de Deus. Porque se eu tenho o perdão de Cristo, se eu vivo uma obediência diante de Deus, eu posso enfrentar a luta que for e eu vou me manter firme, porque o meu alicerce é Cristo. E assim como nada venceu a Cristo, ninguém também poderá me vencer, porque Ele é a minha base. Agora, se eu busco apenas milagres, bênçãos materiais, a primeira luta que eu enfrentar por eu não ter um alicerce, eu vou desanimar, eu vou cair, eu vou ficar prostrado, como tem muitos que um dia buscaram a Deus, supostamente amavam a Deus,
mas quando aconteceram coisas ruins na vida, ou quando perderam tudo, também abandonaram a Cristo. Ficou apenas evidente que o amor dessas pessoas para com Deus era um amor fingido. Entendeu, minha irmã, meu irmão? O maior milagre que Deus quer fazer na vida de uma pessoa, antes do milagre material, é o milagre espiritual, dando àquela pessoa o direito de ser salvo. Todas as pessoas têm esse direito. Uns aproveitam, outros não. Por isso não podemos esquecer quando o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não basta apenas eu querer que Deus satisfaça os meus desejos. Antes disso, eu preciso agradá-lo. Não que isso seja uma barganha, mas isso é justiça. Não adianta eu querer que Ele faça as minhas vontades se eu não fizer a vontade dEle. Então essa mensagem, Deus nos mostra dessa maneira. Aqui estamos abordando o lado espiritual e é o que estamos mostrando para você. Jesus o curou, mas antes de curá-lo, ele ofereceu a esse paralítico a vida eterna. Ele perdoou os pecados, ele deu-lhe o direito, a oportunidade de ser salvo. Agora, o que ele foi fazer a partir do momento que ele voltou para casa, que ele já estava andando, aí é ele Deus. Se ele foi salvo, não sabemos, mas a oportunidade ele teve. Todos nós temos a oportunidade. Existem oportunidades na vida que passam e não voltam mais. E se você está tendo a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, se você tem a oportunidade de hoje estar na presença de Deus, então não largue essa oportunidade, porque se você largar, amanhã pode ser que você não tenha outra. Tá bom, minha irmã, meu irmão? Essa é a palavra do dia para que você venha meditar. E eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe o link desse vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e deixe o seu like para que esse vídeo possa ganhar relevância aqui no YouTube. Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem.